Já parou para pensar quantas coisas a gente compra sem nem imaginar como elas são feitas? É quase como confiar em receita da internet. Você só vê a foto bonita no final, mas não faz ideia do que tem lá dentro. No dia a dia, isso acontece com a maioria dos produtos que consumimos. A gente acredita nas propagandas, nas embalagens coloridas, naquele 100% natural bem destacado. Mas na real, muitas vezes, a história é outra. A verdade é que algumas coisas que usamos ou comemos todos os dias têm um lado obscuro que quase ninguém comenta. Pode ser algo nojento, um impacto gigante no meio ambiente ou simplesmente um truque genial da indústria para ganhar mais dinheiro, enquanto a gente acha que está fazendo a escolha certa. E calma, não é só comida, não. Tem coisa que a gente coloca na boca, no corpo, e até algo que parece super inofensivo, mas está cheio de segredos nada bonitinhos por trás. Hoje vamos mergulhar nesse universo e descobrir produtos que provavelmente você já comprou, ou ainda compra, sem saber a real. E olha, depois de ver isso, pode ser que você pense 2 vezes antes de colocar alguns deles no carrinho. Mas antes, um aviso. Este vídeo não é para te deixar paranoico, nem para você jogar tudo no lixo agora mesmo. É para te mostrar como as coisas funcionam de verdade. Informação é poder, e quando a gente sabe o que está por trás, dá para fazer escolhas melhores. Ou pelo menos reclamar com mais propriedade no grupo da família. Então, segura firme, porque a gente vai começar com algo que parece super puro, mas que esconde um mundinho cheio de surpresas. A água, o líquido mais importante da Terra. Sem ela, nada vive, nada cresce, nem mesmo aquele pé de alface que você prometeu cuidar e morreu em 3 dias. Mas apesar da água estar em praticamente tudo, no nosso corpo, nos alimentos, no ar e até nos nossos olhos quando o boleto chega, a gente ainda vive cercado de uma indústria que transforma esse recurso essencial em produto de luxo. E o melhor exemplo disso, a água engarrafada. Vamos começar com um fato curioso. Você já se deu conta de que a água engarrafada custa mais caro que a gasolina em muitos lugares do Brasil? É sério, se você pegar o preço por litro, tem água vendida por 5, 7 até 10 reais. Por esse preço, a água não devia só hidratar. Devia vir com Wi-Fi grátis e um tapa na cara da indústria que vende isso como vida saudável. Mas calma, antes de sair derrubando os galões do mercado, vamos entender como essa mágica acontece. A maioria das pessoas acredita que a água engarrafada vem de uma nascente intocada no meio da floresta, com passarinhos cantando, musiquinha relaxante de spa e talvez até uma fada coletando gotinhas com colher de prata. Só que na prática, uma quantidade enorme das marcas que você encontra por aí pega água da torneira. Sim, água do sistema público, tratada, claro, mas que depois passa por um filtro industrial, é engarrafada em plástico PET e vendida por um preço absurdo com um rótulo cheio de cachoeiras e frases como 100% pura. Mas e a tal pureza? Bom, vários testes feitos por institutos de defesa do consumidor mostram que muitas marcas populares de água engarrafada têm menos controle microbiológico que a água da torneira. E isso mesmo. A água que você bebe no filtro da sua casa pode ser mais segura do que aquela premium da garrafinha chique que você compra na academia. Algumas, inclusive, têm níveis preocupantes de bactérias ou pequenas partículas de plástico que se soltam do próprio recipiente, especialmente se a garrafa ficou no calor, tipo dentro do carro ou no porta-malas. Agora vamos falar do impacto ambiental. Só no Brasil, milhões de garrafas plásticas de água são descartadas todos os dias. Muitas não são recicladas. E as que são, passam por processos caros, energéticos e nem sempre eficientes. Isso significa mais lixo, mais microplástico nos oceanos, mais poluição e mais confusão. E não para por aí. A produção dessas garrafas consome petróleo, energia elétrica e muita água. Aliás, para fazer 1 litro de água engarrafada, a indústria pode usar até 3 litros de água no total, considerando lavagem, filtragem, transporte e fabricação da embalagem. Paradoxo, com certeza. Ah, e o transporte? Caminhões atravessando estados inteiros para levar água de um lugar que já tem água. Ou seja, queima de combustível, emissão de dióxido de carbono e poluição só para entregar um produto que, em muitos casos, poderia vir direto da torneira. E o impacto econômico? Além do valor absurdo, a popularização da água engarrafada criou um problema social. Muita gente passou a acreditar que a única água segura é a que vem na garrafinha. E isso desvaloriza os sistemas públicos de abastecimento, que são bem mais baratos e acessíveis. Ou seja, ao invés de exigir melhorias na rede pública, muita gente acaba recorrendo a uma solução privatizada cara e com impacto ambiental altíssimo. Agora, faz sentido comprar água engarrafada em alguns contextos?
Claro, em locais sem acesso à água potável, em viagens, durante emergências, ela é uma solução prática. Mas o problema está na banalização do consumo diário. Beber água de garrafa em casa, no escritório ou na escola virou um hábito desnecessário e muitas vezes prejudicial. E no fim das contas, é isso que a indústria quer: transformar o que deveria ser um direito básico em um produto de consumo com rótulo bonito, preço inflado e uma suposta aura de pureza, que na maioria das vezes é só marketing com gelo. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafinha na prateleira do mercado, lembra que talvez você esteja pagando caro por algo que já sai da sua torneira, só que com menos plástico e menos drama. Você já reparou como um pacote de salgadinho nunca vem cheio? Sempre tem aquele ar gourmet dentro. E por ar gourmet, eu quero dizer, literalmente, ar. Mas o que realmente importa aqui não é o tamanho do pacote. É o que está dentro dele. E, principalmente, como aquilo foi parar lá. O salgadinho de milho é o rei das prateleiras de lanchinhos rápidos. Ele é crocante, colorido, vem em sabores que a natureza jamais inventaria: queijo radioativo, churrasco misterioso, cebola com tempero de foguete. E de alguma forma, você nunca consegue parar no primeiro punhado. Você abre o pacote, diz só um pouquinho. E 15 minutos depois, tá virando o pacote na boca como se fosse o último gole de água no deserto. Mas vamos entender como essa mágica viciante acontece. Tudo começa com milho, mas não é o milho verde gostoso que você compra na feira e cozinha com manteiga. É um milho específico, duro, industrial, rico em amido. Ele é moído até virar uma farinha bem fina. Depois, essa farinha é misturada com água e óleo, formando uma massa. Até aqui, nada demais. O problema é o que vem a seguir. Essa massa vai para uma máquina chamada extrusora. É basicamente um canhão de calor e pressão que cozinha e modela o salgadinho em segundos. Quando a massa sai dali e entra em contato com o ar, ela incha, criando aquela textura aerada que a gente adora. Pense nisso como pipoca industrial, só que com muito mais química envolvida. Depois disso, vem a fase dos temperos. E aqui é onde a coisa deixa de ser comida e vira laboratório. O tempero do salgadinho normalmente é um pó que mistura sal, açúcar, gordura, corantes artificiais e realçadores de sabor, como o famoso glutamato monossódico. Esse combo é projetado para enganar o seu cérebro, ativando áreas ligadas ao prazer e te fazendo querer comer mais, mesmo sem estar com fome. E o impacto disso, na saúde, é um verdadeiro combo explosivo: excesso de sódio que aumenta a pressão arterial, gorduras que sobrecarregam o coração, carboidratos simples que disparam sua glicose. Sem contar que o consumo frequente de ultraprocessados está ligado à obesidade, diabetes e outros problemas crônicos. No ambiente, a monocultura de milho para a indústria alimentícia é um problema enorme. No Brasil, boa parte desse milho vem de plantações gigantes, com uso pesado de agrotóxicos e fertilizantes químicos. E isso degrada o solo, contamina rios e afeta a biodiversidade. Além disso, o transporte e a embalagem, quase sempre de plástico metalizado não reciclável, geram ainda mais poluição. E na economia, aqui está o truque: salgadinho de milho é incrivelmente barato de produzir. O milho custa pouco, os aditivos são baratos e a produção em larga escala é rápida. Mas o preço que você paga na prateleira é muito mais alto do que o custo real. E pior, ele vicia, te fazendo voltar e comprar mais. É como uma assinatura não oficial. Você não assina nada, mas seu cérebro já está programado para renovar o contrato toda vez que vê o pacote. Claro, comer um pacote de vez em quando não vai te transformar numa estátua de sódio. O problema é que no Brasil, os salgadinhos ultraprocessados viraram um lanche de rotina para milhões de pessoas, inclusive crianças. E quanto mais cedo o hábito começa, mais difícil é quebrar. Então, da próxima vez que abrir um pacote de salgadinho, lembra: por trás daquele crocante gostoso, existe um processo industrial pensado para fazer você comer sem parar. E um impacto que vai muito além do fundo do pacote. Poucas coisas são tão comuns no bolso, na mochila ou no caixa da padaria quanto um chiclete. Ele é pequeno, barato, cabe em qualquer lugar e parece totalmente inofensivo. Afinal, é só uma goma docinha que deixa o hálito fresco, certo? Bom, não exatamente. O chiclete moderno nasceu como uma alternativa divertida para mastigar sem engolir. No passado, as pessoas mastigavam resinas naturais, como o látex extraído de árvores, que eram biodegradáveis e, em geral, inofensivas. Mas a história mudou quando a indústria percebeu que podia substituir essa base natural por algo mais barato, mais durável e, adivinha, derivado do petróleo. Que nojo. Hoje, a base da maioria dos chicletes é feita de borracha sintética, um tipo especial de polímero que pode incluir polietileno, polivinilacetato e outros materiais plásticos. Sim, tecnicamente você está mastigando plástico. É claro que ele é seguro para uso alimentar. Não vai te intoxicar, mas também não é digerível. Se você engolir um chiclete, ele não vai colar no seu estômago para sempre, como as lendas diziam, mas também não vai se dissolver como comida normal. Ele passa intacto pelo seu sistema digestivo, como um visitante de passagem.
A fabricação começa misturando essa base com açúcares ou adoçantes, xaropes de glicose, corantes e aromatizantes artificiais. Depois, a massa é aquecida, amassada e moldada em tiras ou bolinhas, resfriada e embalada. O processo é rápido e altamente automatizado, o que permite produzir milhões de unidades por dia, mas o impacto vai muito além da sua boca. Na saúde, o chiclete com açúcar contribui para cáries, erosão do esmalte dental e excesso de calorias vazias. Já as versões sem açúcar costumam usar adoçantes como sorbitol e xilitol, que em excesso podem causar desconforto gastrointestinal, vulgo, efeito acelera banheiro. No ambiente, o problema é sério. Chicletes não são biodegradáveis. Quando você joga um no chão, ele pode ficar grudado no asfalto, nas calçadas ou nos bancos por anos, literalmente anos, até se desgastar. Cidades do mundo todo gastam fortunas para remover essas manchas pretas que vemos nas ruas, resultado de chicletes pisoteados. Na economia, o chiclete é um mestre do marketing. As embalagens são chamativas, com promessas de hálito fresco, dentes mais brancos e até benefícios para a concentração. Tudo isso para vender algo que na prática é uma bolinha de plástico com sabor. O custo de produção é baixíssimo, mas a margem de lucro é enorme, especialmente em pontos de venda estratégicos, como as filas de supermercado, onde você compra por impulso. Então, da próxima vez que mastigar um chiclete, lembra, ele pode sair da sua boca em minutos, mas vai continuar existindo por anos depois que você jogar fora. Quando você pensa em cera de abelha, provavelmente imagina algo fofo, uma colmeia dourada, cheia de abelhinhas trabalhando felizes, enquanto toca uma musiquinha calma de desenho animado. Mas a realidade é bem menos mágica quando essa cera chega até o batom, o creme ou o hidratante que você usa no dia a dia. A cera de abelha é uma substância natural, produzida pelas abelhas para construir os favos, onde elas armazenam mel, pólen e criam as futuras gerações da colmeia. Para elas, é como cimento e tijolo ao mesmo tempo. É fundamental para manter a colônia viva. Só que para a indústria de cosméticos, essa cera virou um ingrediente valioso, usado para dar textura, consistência e brilho a uma infinidade de produtos. Batons, pomadas, cremes, loções, bálsamos labiais, máscaras de cílios, entre muitos outros. O processo começa nas colmeias. Apicultores retiram os favos e, em alguns casos, raspam a cera que reveste o mel. Essa cera é derretida, purificada e depois vendida em blocos ou pellets. Dali, vai para fábricas de cosméticos, onde se mistura a óleos, pigmentos e fragrâncias. No batom, por exemplo, a cera ajuda a dar firmeza para que ele não derreta facilmente. Nos cremes, serve como espessante e forma uma camada protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade. Até aqui parece tudo bem. Mas qual é o problema? Na saúde não há grandes riscos diretos. A cera de abelha é considerada segura para uso humano. O desafio está no impacto ambiental e ético. Para a natureza, o uso industrial da cera pode ser prejudicial. Isso porque as abelhas precisam de tempo e energia para produzi-la. Quando a indústria retira grandes quantidades de cera das colmeias, as abelhas têm que gastar ainda mais recursos para repor o que foi levado. Isso enfraquece as colônias e pode reduzir sua capacidade de polinização. E não é exagero dizer, sem abelhas, boa parte da nossa agricultura entra em colapso. Frutas, vegetais, grãos, praticamente tudo depende delas. Ou seja, cada vez que exploramos demais as abelhas, estamos mexendo com a segurança alimentar global. Além disso, em alguns sistemas de apicultura intensiva, as abelhas são tratadas quase como máquinas de produção. Isso aumenta a mortalidade das colônias e contribui para problemas como o colapso de colmeias, que já é observado em várias partes do mundo. Na economia, o mercado de cosméticos com cera de abelha é gigante. A procura por produtos naturais e sustentáveis cresceu, mas, ironicamente, muitas vezes, essa demanda pressiona ainda mais os ecossistemas. É um paradoxo curioso. O consumidor busca algo natural e ecológico, mas se essa exploração não for controlada, o resultado é exatamente o contrário. A natureza pagando o preço. Agora, é claro, não precisa sair correndo para jogar todos os seus cosméticos no lixo. Existem alternativas vegetais que cumprem funções parecidas, como a cera de carnaúba, que inclusive é brasileira e supervalorizada lá fora. A cera de arroz ou de soja. Muitas marcas já estão investindo nesses substitutos para reduzir a dependência da cera de abelha e tornar seus produtos mais éticos e sustentáveis. Então, da próxima vez que você usar um batom, creme ou pomada, lembra, pode parecer só mais um item na sua rotina de beleza, mas lá no início da cadeia, existe uma abelha que trabalhou duro para produzir aquilo, e talvez tenha pagado o preço pela nossa vaidade. Poucas bebidas são tão populares quanto o refrigerante. Ele está no churrasco de domingo, no cinema, no aniversário infantil e até naquela pizza da madrugada que você jura que seria a última. É doce, é gelado, é refrescante. Mas por trás das bolhas e do marketing feliz, o refrigerante esconde uma receita que, se fosse contada de forma direta, talvez não fosse tão convidativa. A base é simples: água gaseificada, açúcar ou adoçante,
acidulantes, conservantes, aromatizantes e corantes, mas a forma como esses ingredientes são combinados e o impacto que eles têm no nosso corpo e no planeta é que fazem toda a diferença. Comecemos pelo açúcar. Uma lata de refrigerante tradicional pode ter entre 7 e 10 colheres de chá de açúcar dissolvidas ali dentro. É praticamente um choque doce líquido. Isso dispara os níveis de glicose no sangue, força o pâncreas a produzir insulina em excesso, e se consumido de forma frequente, aumenta muito o risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. É por isso que, em muitos países, refrigerantes são considerados os maiores vilões na epidemia de obesidade. E quando não tem açúcar? Aí entram os adoçantes artificiais, como aspartame, acesulfame K e sucralose. Eles são usados porque praticamente não têm calorias, mas seus efeitos no metabolismo ainda são debatidos. Alguns estudos sugerem que eles podem alterar a flora intestinal e até enganar o cérebro, mantendo a vontade de consumir coisas doces. Ou seja, a versão zero pode ser menos calórica, mas não necessariamente mais saudável. Depois vem o ácido fosfórico, responsável pelo sabor levemente ácido. Ele ajuda a conservar a bebida e dá aquela sensação refrescante, mas também pode enfraquecer ossos e dentes, especialmente em consumo exagerado. Já o corante caramelo 4, usado para dar aquela cor marrom característica em refrigerantes de cola, tem sido associado à formação de compostos potencialmente cancerígenos em certas condições. Tudo dentro dos limites da legislação, é claro, mas não deixa de ser um detalhe desconfortável. No ambiente, o impacto é gigantesco. A produção de refrigerantes consome bilhões de litros de água todos os anos, tanto para fazer a bebida quanto para limpar e manter as fábricas. Para cada litro produzido, podem ser necessários até 3 litros de água. E ainda tem as embalagens, latas de alumínio e garrafas PET, que, mesmo recicláveis, muitas vezes acabam em aterros ou no oceano. Isso sem contar o transporte global dessas bebidas, que gera toneladas de CO2. E o marketing é um show à parte. Campanhas que associam refrigerante à felicidade, amizade, esportes, verão, Natal, tudo para criar a sensação de que abrir uma garrafa é abrir a porta para momentos mágicos. Na prática, o que você está abrindo é uma mistura química bem menos encantadora. Claro, ninguém precisa abolir o refrigerante da vida para sempre. Tomar um copo gelado de vez em quando não vai te matar. O problema é quando ele vira rotina, substituindo a água, o suco natural ou outras formas mais saudáveis de se hidratar. A longo prazo, o consumo frequente pode custar caro, não só para a sua saúde, mas para o planeta também. No fim das contas, o que consumimos não transforma só o nosso corpo, mas também o mundo à nossa volta. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Você sabia que a China já alterou a rotação da Terra, mesmo que só um pouquinho, e agora vai construir algo ainda maior? Imagine isso. Só a represa das Três Gargantas, com seu reservatório gigantesco de cerca de 40 bilhões de metros cúbicos de água, já foi capaz de desacelerar a rotação da Terra em 0,06 microsegundos por dia e deslocar o eixo do planeta em aproximadamente 2 centímetros. E não para por aí. A China deu início agora, em julho de 2025, à construção de um novo conjunto de hidrelétricas em cascata no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, com investimento estimado em 137 bilhões de dólares. Capacidade prevista de cerca de 60 gigawatts e geração anual de 300 bilhões de quilowatt-hora, o triplo da represa das Três Gargantas. Ou seja, se já sentimos o efeito das Três Gargantas, esse novo projeto pode causar uma mudança ainda mais perceptível, ainda que imperceptível ao dia a dia, mas absolutamente real do ponto de vista científico e geofísico. A ideia do projeto remonta a Sun Yat-sen, ainda em 1919, mas só foi aprovada em 1992, e sua construção iniciou-se em dezembro de 1994. O corpo da barragem foi concluído em 2006, enquanto a usina hidrelétrica ficou totalmente operacional em 2012, com o último gerador entrando em funcionamento. As eclusas e o elevador de navios foram finalizados em 2015. Ela tem cerca de 181 metros, com 110 metros acima do nível da água. Aproximadamente 2,3 quilômetros de comprimento, volume de concreto de 27,2 milhões de metros cúbicos, aço 463 mil toneladas e movimentação de terra de 102 milhões de metros cúbicos. A capacidade instalada é de aproximadamente 22.500 megawatts, com 32 turbinas de 700 megawatts cada e 2 geradores adicionais de 50 megawatts. E a geração anual é cerca de 95 a 100 terawatts-hora, com recorde de 111,9 terawatts-hora em 2020, superando Itaipu no ranking mundial.
A enorme quantidade de água diminuiu o momento de inércia da Terra, provocando um encurtamento no dia terrestre de aproximadamente 0,06 microsegundos e um deslocamento do eixo de rotação de cerca de 2 centímetros. O momento de inércia, também chamado de inércia rotacional, é a medida de quão difícil é mudar a velocidade de rotação de um corpo. Não importa apenas quanta massa o objeto tem, mas também como essa massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Quanto mais massa estiver afastada do eixo, maior será o momento de inércia. Se a massa estiver perto do eixo, o momento de inércia será menor e o corpo gira mais facilmente. Para um conjunto de pequenas partículas, ou pontos, o momento de inércia é calculado assim. Isso é a massa da partícula, e isso é a distância dessa partícula ao eixo de rotação. No caso de um objeto contínuo, como um disco ou cilindro, usa-se a versão integral que eu falei, mas a ideia é a mesma. Um exemplo clássico e visual desse conceito: o patinador que fecha os braços ao girar no gelo, braços abertos. Momento de inércia alto, rotação mais lenta. Braços fechados, momento de inércia menor. Para manter o produto constante, a velocidade angular deve aumentar. Em outras palavras, fechar os braços aproxima parte da massa do eixo, reduz o momento de inércia alto e, por conservação do momento angular, a velocidade de rotações por minuto aumenta. No sistema sem torques externos, ou seja, sem forças girando o corpo de fora, esse momento angular aí na tela é mantido constante. Isso quer dizer que se o momento de inércia alto diminui, a rotação mais lenta aumenta. Se o momento de inércia alto aumenta, a rotação mais lenta diminui. É exatamente essa a razão pela qual o patinador gira mais rápido ao fechar os braços. Aliás, assim como o patinador fecha os braços para girar mais rápido, ao colocar mais água, massa, à distância do eixo da Terra, causa-se uma rotação um pouco mais lenta. Mas o que faz a Terra mudar de ritmo? Tudo se resume à redistribuição de massa na crosta ou na superfície do planeta. Toda vez que muita massa se move, em terremotos, tsunamis, variação de geleiras ou até com represas, isso afeta o chamado momento de inércia da Terra, que, por sua vez, altera sua velocidade de rotação pela conservação do momento angular. Se a massa se move para perto do eixo, como na compressão de rochas durante um terremoto, o dia fica mais curto, rotação acelera. Se a massa se move para fora, longe do eixo, como água represada em altitude, o dia fica mais longo, rotação desacelera. Quando a Terra treme, várias toneladas de rochas se reposicionam em questão de segundos, causando efeitos geofísicos instantâneos, imensuráveis. Esses efeitos naturais são breves, imprevisíveis e ocorrem com altas intensidades por curto período. Construções como barragens funcionam num ritmo totalmente diferente. A água presa em altitude aumenta o momento de inércia do planeta. É como o patinador que abre os braços para girar mais devagar. Embora o impacto de uma única barragem seja mínimo, o efeito acumulado de milhares, distribuídos globalmente, já é mais expressivo do que o impacto único de até mesmo terremotos extremos. Se você quiser mudar a rotação da Terra, construa barragens. Elas movimentam muito mais massa do que qualquer bomba nuclear. Comentário no Reddit. Apesar do impacto global ser cientificamente mensurável, ninguém sentirá a mudança no dia a dia. Ainda assim, é um espelho simbólico do nosso poder de remodelar o planeta, seja por uma força da natureza ou por engenharia humana em escala gigante. No dia 19 de julho de 2025, durante cerimônia em Ningxi, Tibete, o premier Li Qiang declarou: "Este é o projeto do século." A China começava oficialmente a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, no rio Yarlung Tsangpo, também chamado de Brahmaputra, após entrar na Índia. A obra foi aprovada em dezembro de 2024 e recebeu o sinal verde para o Spatenstich, início das obras, no verão chinês daquele ano. Serão construídas 5 usinas em cascata ao longo de um trecho de 50 quilômetros, onde o rio despenca cerca de 2.000 metros, criando enorme potencial energético. A capacidade total prevista é de 60 a 70 gigawatts, com produção estimada em 300 bilhões de kWh por ano, 3 vezes a do complexo Três Gargantas. O orçamento necessário ultrapassará os 1,2 trilhões de yuans,
o que equivale a cerca de 167 a 170 bilhões de dólares, mais do que 4 vezes o custo da Três Gargantas. Prevê-se entrada em operação comercial entre 2033 e 2035. O local é o Grande Canyon do Tsangpo, Namcha Barwa, uma das regiões mais inacessíveis e geologicamente ativas do mundo, com atividade sísmica relevante e risco elevado de deslizamentos. O projeto invade um ponto crítico de biodiversidade, lar de espécies endêmicas e ecossistemas únicos. Preocupações citam riscos à flora e fauna, contaminantes e alteração no fluxo do sedimento fluvial. Ainda não há dados oficiais divulgados sobre o deslocamento de pessoas ou compensações, embora organizações tibetanas e ONGs levantem a questão da perda cultural e humana. Este projeto amplia o fenômeno da alteração da rotação terrestre por mega-obras humanas. A escala é tão grande que seu efeito geofísico provavelmente ultrapassará o da Três Gargantas, com impacto medido em microsegundos e deslocamento do polo em centímetros. Por outro lado, essas mega-obras geram energia limpa em escala monumental. O novo projeto no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, deve produzir cerca de 300 bilhões de kWh por ano, o triplo da Três Gargantas. Então fica o convite à reflexão. Vale a pena esse impacto geofísico, embora praticamente imperceptível no dia a dia, em troca da geração de energia limpa em larga escala? Será que estamos nos aproximando do ponto em que nossas construções humanas terão efeitos mensuráveis e talvez duradouros em todo o planeta? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.